Bem-vindo ao episódio piloto de Quebrando o Gelo. Eu sou o Roberto. E eu sou a Juliana, e esse é um podcast feito por dois imigrantes para outros imigrantes ou para aspirantes a imigrantes. Então, sobre onde a gente está morando e como a gente veio parar aqui. Nós dois moramos no Canadá, nós dois moramos em Edmonton, que não é uma cidade tão conhecida por quem não mora no Canadá. Então, a gente vai aproveitar esse primeiro episódio para falar um pouquinho sobre a cidade, como a gente veio parar aqui, por que a gente veio parar aqui, e o que a gente acha, né, de morar em Edmonton. Então, como a Juliana falou, a gente mora aqui em Edmonton. É uma cidade que fica bem no meio do Canadá, capital da província de Alberta, e a segunda maior cidade da província também. A primeira cidade é Calgary, que fica mais ao sul, também é mais conhecida pelos demais. Eu vou contar por que eu, Roberto, decidi vir para Edmonton quando resolvi migrar para o Canadá. Em 2010, 2011, eu já morei no Canadá por alguns meses. Eu morei em Vancouver, fiz um intercâmbio de ensino de inglês. E depois, quando eu voltei para o Brasil, eu sempre fiquei com essa vontade de retornar ao Canadá, mas para morar de vez aqui. Então eu comecei a pesquisar, a juntar o dinheiro, ver qual que eram as formas de vir para cá e migrar legalmente. E eu não queria grandes centros, não queria ir para Toronto, não queria ir para Vancouver. Achei a cidade de Edmonton muito atrativa, pelo custo de vida não ser alto, salário mínimo ser maior, não ter imposto provincial. E me interessei bastante por ela. Apliquei para um visto de estudo e vim fazer um curso de administração de empresas na NAIT, que é um college público aqui de Edmonton. E junto comigo a minha esposa veio com um visto de trabalho para me acompanhar nessa jornada. Bom, eu nunca tinha morado no Canadá antes, mas eu vim para o Canadá em 2010, numa viagem a trabalho, onde eu só conheci a Costa Leste, né? Então eu fui para Toronto, fui para Montreal, fui para Quebec, e eu fiquei absolutamente apaixonada pelo país. Eu adorei, eu falei, meu Deus, eu preciso morar no Canadá, maravilhoso, tudo de bom, Canadá. E aí eu fiquei com isso na cabeça, né, de que eu tinha que morar no Canadá. Na época eu estava namorando, e aí eu falei com meu, na época, namorado, que hoje é meu marido, e aí a gente, então, começou a pesquisar, a tentar descobrir uma maneira que a gente podia vir morar aqui no Canadá. E aí a gente decidiu que a gente viria fazer um curso para ficar aqui por um tempo e ver como é que as coisas ficariam, né? A gente veio para cá, então, em 2015. A gente pesquisou bastante sobre as cidades, os colleges, os cursos, e a nossa lógica foi que, já que era um curso extremamente caro, porque estudar no exterior é muito caro, sabe? Você está pagando em dólar, é um preço muito alto. Então, a nossa lógica foi o seguinte: já que a gente vai gastar essa grana, vamos escolher muito bem. Vamos escolher um curso que seja muito bom, um college que seja muito bom, uma cidade que seja muito boa. Mas a gente também queria descartar os grandes centros. A gente não queria Toronto de maneira nenhuma. A gente morava no Rio, lá no Brasil, e a gente estava um pouco cansado dessa vibe de cidade muito grande, de cidade lotada de gente. A gente queria uma coisa um pouquinho mais sossegada, então a gente descartou Toronto. Vancouver a gente descartou porque era muito caro. Morar em Vancouver a gente sabia que ia ser muito caro. Os cursos lá eram muito mais caros, então a gente também não é pra gente, foi descartado. E aí Edmonton apareceu mais por causa da NAIT, né? A gente ficava pesquisando os colleges e tal, e meu marido gostou bastante da NAIT, dos cursos oferecidos pela NAIT. Ele fez um curso de Software Development de 2 anos. E aí, quando ele disse, esse curso aqui parece bom, a ementa parece boa, então não sei o quê, o preço é um preço que está dentro da nossa faixa. Aí a gente pesquisou sobre a cidade em si, e eu vi que era uma cidade que parecia boa de morar. A Alberta parecia uma província muito boa de morar também. E tinha um custo de vida que parecia adequado. Não era muito grande, igual Toronto, mas também não era uma cidade muito pequena, como tem muitas cidades pequenininhas aqui no Canadá. A gente também não queria ir para uma cidade que fosse minúscula e acabasse não tendo emprego ou não tivesse muita oferta de trabalho.
Então a gente achou que Edmundo era o equilíbrio perfeito entre um tamanho ideal, um custo de vida ideal, um college bacana. E aí foi isso. E aí aqui estamos há 5 anos. E aproveitando o gap, eu esqueci de falar quando que a gente veio pra cá, quando que eu vim pra cá com a minha esposa. A gente chegou aqui em agosto de 2016, segundo semestre, né? Porque meu curso começava em setembro, então a gente chegou mais ou menos um mês antes, 25 dias antes, para se situar na cidade, né? Também, quando eu comecei o meu planejamento para cá, eu ainda não conhecia a minha esposa na época. Eu conheci ela um mês depois que eu voltei de Vancouver, coincidência ou não. E acho que a primeira coisa que eu falei para ela, assim, depois assim, da segunda, terceira vez que a gente saiu, foi que eu queria me mudar pro Canadá. Ela nunca acreditou nisso, né? Nunca botou fé. E agora a gente já tá aqui há 4 anos juntos no Canadá também. O meu marido também não botava muita fé, não. Eu que ficava insistindo assim, não, vamos morar assim. Ele, vamos sim. Tanto que levou 5 anos, né, entre decidir, pesquisar, juntar dinheiro, né, mas deu certo, né. No final das contas, ele viu que estava realmente acontecendo e embarcou e deu tudo certo, graças a Deus. Eu acho que isso é uma coisa bem comum com todo mundo que imigra, assim, não com todos, mas acho que a maioria sempre tem aquela pessoa que está mais afim, que começa a ir atrás, o outro que fica, claro, vamos sim, e daí só vai botar fé quando está acontecendo, aos 45 do segundo tempo, né, que daí viu que realmente temos que ir, vamos lá. Mas isso você falou de 5 anos, assim, parece ser muito, mas acho que é um tempo ok, assim, então é uma mudança muito grande, então tem que ter um planejamento muito grande. Se você não vem com o emprego certo, tem que ser muito planejado para largar tudo que tem no Brasil, emprego, moradia, família, para começar literalmente. Eu falo que a gente fala que começa do zero, mas quando eu vim para cá eu falava que eu comecei do menos 5, assim. Não era bem do zero, porque do zero você começa quando você tá lá com seus pais, você precisa do seu primeiro emprego e tal. Aqui você começa já perdendo dinheiro, tendo que fazer uma segunda ou terceira faculdade. Então tem esses perrengues também, assim. É verdade, né? Tem que reaprender o idioma, porque isso é engraçado também, porque às vezes a gente tá no Brasil e a gente acha que é super fluente, nosso inglês é maravilhoso e, nossa, não vou chegar lá e arrasar. E aí você chega aqui e você tem que falar com os nativos e é um pouco demorado até você entrar no ritmo e na fluência que demanda, né? Morar e viver e fazer tudo num idioma que não é o seu. É um choque de realidade, a gente pode dizer assim. É um pouco mais fácil, talvez, esse lance do idioma pela quantidade de imigrantes que tem aqui. Os chefes, assim, as pessoas que eu conheci e tudo mais, sempre foram muito abertos com essa questão de sotaque e tudo mais. A maioria sempre falava, você tem uma vantagem perante a mim, porque você já fala inglês e mais um idioma. Eu só falo inglês. Então você não tem que se desculpar pelo seu sotaque ou por algum erro. Isso é bem verdade, assim, pelo menos aqui em Edmonton eu nunca tive nenhum tipo de preconceito, ou pelo menos se eu tive, não foi nada que eu notei, mas o pessoal daqui é muito aberto, é muito tranquilo, eles falam, não, seu inglês tá ótimo, dá pra entender, sabe, não, fica assim não sei o quê. Então eles são bem de boas, até porque tem gente aqui com sotaque de tudo que é lugar, né, tem muito indiano, tem muito asiático, filipino, tem gente de toda parte. Então eu acho que eles estão super acostumados com sotaques e com gente que às vezes se atrapalha um pouquinho. Então, acho que a gente até pode emendar isso e falar o que a gente vê de ponto positivo aqui na cidade, né? Um deles acho que é isso. Por mais que seja uma cidade não tão famosa no Canadá, tem muito imigrante. Então as pessoas são acostumadas com isso, né? Então você é bem aceito. Provavelmente seu primeiro chefe vai ser um imigrante, então ele sabe o que você está passando, porque ele passou por isso, ou o pai dele passou por isso. Então tem. Sim, você vai trabalhar com outros imigrantes, né? Você vai ter colegas de trabalho imigrantes. Exatamente, assim. Eu já passei por 3 empresas aqui. A primeira empresa que eu passei, assim, tirando meus empregos enquanto eu era estudante, vou falar disso mais pra frente, mas assim, as 3 empresas que eu passei depois de formado, só na primeira eu era o único imigrante, mas também era um college numa cidadezinha a 2h30 aqui de Edmonton, no norte, uma cidade bem pequena, com 2.500 habitantes somente. Então era bem difícil ter imigrantes lá, mas tinha um cara que era filho de imigrante, mas as outras 2 empresas que eu passei, assim, 60%, 70% dos meus colegas eram imigrantes de vários lugares do mundo.
Então isso também é um ponto bem legal da cidade. Você pode se dizer assim. Eu acho Edmonton bem aberto, inclusive. Eu já ouvi relatos de que talvez Toronto ou alguma outra cidade assim acaba tendo um certo preconceito. Assim, eu não sei porque eu nunca morei lá, mas eu já ouvi relatos de alguns acontecimentos assim de outras cidades e coisas que eu nunca vi em Edmonton e até me surpreenderam positivamente porque Alberta às vezes é conhecida como a Texas do Canadá, porque tem todo esse lance de cowboy, rodeio, que eles adoram música country, não sei o quê, e aí você fica com a impressão de que... Oi? Olha, guys e trucks. Sim, trucks por toda parte, todo mundo aqui dirige picape. Então você fica com... Uma curiosidade aqui, só um parênteses. Edmonton é o lugar do mundo com o maior número de picapes per capita. Nossa, eu acredito. Só tem picape. Eu não vejo sedã, né? Um ou outro. É bem pouquinho. Picape e SUV agora. Tudo é picape e SUV, tudo carrão. Eu tenho um sedãzinho, coitado, não tem nem chance. Mas é uma cidade bem aberta, assim, eu achei. Você fica com a impressão de que eles vão ser meio ignorantes, talvez, ou fechados, e eles são, tipo, muito de boa. Muito mesmo. Sim, o pessoal é bem aberto, assim, principalmente até você tá num parque, andando na rua, as pessoas conversam. Sim. Puxam um assunto, se interessam pra sua história, o que você fez. Às vezes até se surpreende e fala, nossa, você saiu do Brasil lá, tão gostoso, você veio passar frio aqui. Mal sabem eles, coitados. Isso é bem comum de ouvir, né? Assim, nossa, mas você morava no Rio, o que você veio fazer de moto? Minha filha, vai lá, vai morar no Rio. E, aliás, já falando ainda das coisas legais de Edmonton, eu queria falar também como tem evento aqui, né? Como é que, principalmente no verão, é porque esse ano a gente teve o Covid, que saiu cancelando todos os eventos, infelizmente, enfim, né? Faz parte. Mas geralmente o calendário da cidade é recheado de eventos no verão, então tem um atrás do outro. Até no inverno tem alguns eventos de inverno também legal, tem sempre alguma coisa para fazer. Quando eu vim pra cá, uma coisa que a minha esposa pesquisou e me falou que aqui é considerado the most festival city em Canadá. Então é a cidade mais festiva do Canadá. Isso é uma coisa assim bem legal. Então, é conhecida como a cidade dos festivais. Tem festival de música, tem festival gastronômico, e no inverno tem festival de gelo, enfim, sempre tem alguma coisa. Tem cultura nerd, tem tudo que você imagina. Tudo. Tem. Festival de legal. Carro, de futebol, de tudo. Sim, tem de food truck, é bem bacana mesmo. Os do verão, a grande maioria dos festivais de verão foram cancelados, né, por causa da pandemia. Mas é isso, daqui a pouco volta tudo de novo. E outra coisa que eu queria falar também, que eu acho muito legal de Edmonton, são os restaurantes daqui. Tem muito restaurante, principalmente aqui nessa área do centro, né, onde a gente mora. Tem muito bar, muito restaurante, muita lanchonete e, assim, variados, sabe? Tipo, claro, tem aquelas cadeias de fast food ou cadeias de restaurantes mais conhecidas, mas tem muito restaurante independente, muito lojas menores ou, enfim, de gente aqui de Edmonton mesmo. E aí é legal que é bem variado, né? Tem muita comida internacional, não sei, tem restaurante de todo tipo. E eu e meu marido, a gente é vegetariano. E tem muito restaurante, ou vegano, ou vegetariano. Ou mesmo restaurantes que não são vegetarianos, tem uma parte do menu com opções vegetarianas. Então, a impressão que eu tenho é que sempre tem algum lugar para ir, ou algum lugar que eu ainda não fui, algum lugar novo abrindo, e enfim, que eu quero provar. Eu acho isso muito legal aqui da cidade, muito legal mesmo. Sim, aqui isso é muito bom, assim, principalmente por ser aqui na América do Norte, né, que é onde a influência americana é muito grande, essa questão de hambúrguer em todo lugar, fast food, aqui tem muita opção diferente disso, assim. Eu já tenho aqui, por exemplo, meu restaurante árabe favorito, que é um restaurante pequenininho de família, um restaurante italiano, que o dono é italiano, a esposa do dono é brasileira, então assim, a gente consegue achar lugares que
faz a gente se sentir em casa, assim, né? Relembrar os restaurantes do Brasil também, pela qualidade e o estilo que eles são. Então acho que isso é um bom ponto. E são bons, né? Tipo, é comida boa, né? De qualidade e preços ótimos também. Sim, assim, sim. Não é muito caro. Mesmo dando gorjeta, que aqui é obrigatório, não é obrigatório, mas é de bom praxe dar uma gorjeta nos restaurantes, nos estabelecimentos. Mesmo assim, não é tão caro sair para jantar fora, por exemplo. Sim. Principalmente se eu for comparar com São Paulo, comparar com o Rio de Janeiro, talvez. É bem mais barato, né, que Rio e São Paulo. É bem mais tranquilo. Tem muita opção. Tem muita opção e realmente é muito acessível, assim. Dá pra você sair volta e meia, vamos comer fora, vamos almoçar fora. Você, sabe, não vai gastar uma fortuna e vai, sei lá, comer uma coisa legal, não vai ser necessariamente um fast food. Apesar de ter muito fast food por aqui, mas tem muitas outras opções que não são fast food e são acessíveis. Tem muito restaurante asiático, muito restaurante indiano, enfim, né? É bem variado aqui, isso eu acho muito legal. Isso é. E acho que puxando esse gancho, talvez, não sei se é um ponto positivo, mas acho que é uma coisa muito boa da cidade, estão revitalizando o centro e eles construíram um estádio de hóquei faz 4 anos, então ele é um dos mais modernos, e isso fez com que começasse a ter muito show aqui na cidade. Então mesmo Edmonton sendo uma cidade de 1 milhão e pouco habitantes, que pro Brasil não é uma cidade assim gigante, uma cidade muito grande se for comparar com São Paulo, Rio de Janeiro, e mesmo assim ela recebe grandes shows. Já teve Metallica, acho que Paul McCartney veio pra cá, Elton John, sim. o Roger Waters, Foo Fighters. Então várias bandas grandes vêm pra cá assim, quase que todo ano. Costuma ter bastante show mesmo. Que teve Backstreet Boys também, ano passado. Teve Backstreet Boys, teve assim, muita coisa legal. Eu trabalhei nessa arena de rock, eu trabalhava no bar lá. Então eu consegui assistir vários shows, assisti Lady Gaga, Red Hot, Mariah Carey com o cara lá que eu esqueci, com o Lionel Richie, sei lá qual é o nome do cara que cantou com ela agora. Mas assim, vários shows deu pra ver um pouquinho enquanto trabalhava no bar lá. Teve Coldplay também, que eu fui. Coldplay eu consegui ver um pouquinho também lá. Tem muita coisa legal. Isso movimenta a cidade, ajuda a trazer investimento na cidade, que ajuda a criar novos empregos, então... Traz gente de fora também, às vezes, de outras cidades. Traz gente de fora. Bom, mas nem tudo são flores, né? Vamos falar um pouquinho também dos problemas. Eu acho que o principal, ou pelo menos é o que primeiro me vem à cabeça, é o inverno de Edmonton. O inverno de Edmonton, ele é muito longo, ele dura 6 meses, depende do ano, às vezes pode até durar mais. E ele é frio, ele é muito frio. Assim, é uma coisa que antes de eu ouvir, eu falei assim, é frio, aqui, tipo, faz parte, né? Eu vou estar no Canadá, frio, e tipo, no meu primeiro inverno eu até falei assim, até que não é tão ruim. Mas quanto mais você passa aqui, eu não sei, o inverno vai ficando pior, na minha opinião. Assim, não é o suficiente pra eu querer, tipo, vou embora daqui de Edmonton também. Mas eu vou te falar que todo inverno, assim, eu fico meio chateada com a cidade, porque o inverno não acaba nunca. Eu concordo, acho que 70% com você. Primeiro que eu tenho uma memória curta, então quando chega o verão eu até esqueço que tem inverno aqui, porque o verão é muito bom. E eu realmente esqueço de como ruim é o inverno. Mas eu tenho fé que com esse negócio de aquecimento global aí vai dar uma amenizada no nosso inverno. Seria bom, hein? Porque esse último inverno eu acho que já foi mais curto e teve menos período de pico de frio. Acho que teve 1 ou 2 semanas com negativa abaixo de menos 20, então acho que foi um pouco mais ameno esse último ano. Mas mesmo assim ainda acho que é muito longo. Se fosse assim, no máximo 4 meses, acho que era perfeito. Né? Estendendo para 5, 6 meses, às vezes fica meio... É cansativo. Cansativo, porque por mais que você vá esquiar, vá fazer snowboard, com carro você não sente, porque você sai, quem trabalha fora pega o carro na garagem, vai para fora, no estacionamento, o escritório é climatizado, tudo mais. Você perde aquilo de andar de bicicleta, jogar um futebol ao ar livre, tudo tem que ser em lugares preparados, então enche um pouco de paciência. Não, e tipo, como eu falei, eu tenho um cachorro, então eu saio com ele todo dia mesmo, no inverno, e tipo, é um saco, porque aí eu tenho que botar calça térmica, eu tenho que botar bota, e bota de inverno, não é uma botinha de couro, é uma bota pesada, e eu tenho que botar casaco, e luva, e gorro, é cansativo. Pois é, pra dar 20 minutinhos na rua.
Demora 40 pra se arrumar. Exatamente, porque aí quando você volta, mais 40 pra tirar todas as roupas. Então, assim, dentro de casa é tranquilo, você não sente, você tem aquecimento e tal, mas... Ah, cara, o problema é que quando os outros lugares ainda estão no outono, a gente já tem neve. E quando os outros lugares já estão na primavera, a gente ainda tem neve. Então, assim, isso é um pouco chato. Sim. Acho que aqui, assim, o principal é a questão do frio, essa neve, assim. Aqui não neva tanto, acho que como Toronto, mas aqui faz mais frio. Sim, aqui não neva tanto, assim, em volume de neve aqui realmente não tem tanto. E o inverno, na verdade, o frio aqui ele é seco, né? E em outros lugares, tipo Toronto, como ele é úmido, eu acho que sendo úmido ele é pior, ele dá uma sensação de frio maior, e aqui ele é mais seco, então você não fica molhado, né, nas suas roupas, né, coisas. Então é um pouquinho melhor. Mas as temperaturas aqui, elas ficam geralmente, a média é menos 20, né, no inverno, mas vai ter sempre uma ou outra semana que ela vai cair, assim, absurdamente, e aí você vai querer morrer, porque tipo, chega a ficar muito frio. Esse inverno chegou o quê? A menos 40, menos 50, nem me lembro, mas por aí. Teve 2 dias que foram menos 40, mas acho que não chegou a sensação de menos 50 dessa vez, não. Sei lá, não, acho que chegou a menos 48, sei lá, a sensação. Eu lembro que foi, tipo, muito... esse último inverno. Eu lembro que foi muito frio. Porque eu já tinha pego menos 38 e eu já tinha achado que tinha sido horrível, e aí esse ano caiu mais ainda. Eu falei, meu Jesus. Mas também foi só, sei lá, 2 dias, né? Não fica assim o inverno inteiro. Esse inverno também, eu fugi 8 dias aqui do inverno. Isso acho que é um ponto positivo. As coisas aqui não são caras, então a gente viajou, eu e minha esposa, a gente foi pra praia, a gente foi pro México pra fugir um pouco do inverno. Sim. E isso pode parecer pouco tempo, 5, 7 dias, mas quebra esse negócio de você estar no menos 40, no menos 20, no menos 15. E você volta renovado. Então, acho que até por isso eu não senti tanto inverno esse ano. Assim, quem pode viajar é a melhor coisa. Fugir do frio, e aqui são coisas muito acessíveis, assim. Sim. Tem algumas viagens que são bem baratinhas daqui, né? Mas, e assim, tipo, vida que segue. Ninguém para de trabalhar porque tá menos 40. Isso é um ponto. Aqui pode fazer menos 40, pode nevar o que for. Você pode estar com neve no joelho, tá tudo funcionando, você vai sair de casa com seu carro, sim, com neve no joelho, e vai pra onde você tem que ir. Os ônibus vão estar na rua, as escolas vão estar abertas, os trabalhos... E raramente tem atraso, assim. Eu tive em 2 anos pegando ônibus aqui, eu peguei 2 vezes ônibus atrasado, em 2 anos. E atrasado um dia que tava com muita neve e teve acidente. Quando tem muita neve que pode atrasar. Uma vez eu tava indo pro trabalho, acho que foi nesse último inverno que eu tive que ir de ônibus pro trabalho. E o ônibus atolou na neve. Ele atolou e aí não saiu mais do lugar. E teve que todo mundo esperar ter mais um ônibus. Porque o ônibus ficou lá na neve. Empurrar no frio. foi bem chato. Mas isso é legal, assim, daqui, que as coisas continuam funcionando. Porque, assim, tem relatos de amigos que moram em Vancouver. Nevou 1 centímetro, já para tudo, o pessoal não consegue sair porque não é preparado, eles não têm carro preparado para neve, para gelo, porque lá não é tão comum, então tudo para. Então isso é meio chato. Isso é verdade, a cidade é super preparada, assim, para enfrentar nevasca, enfrentar temperaturas extremas. E eles têm altos esquemas, assim. Eu lembro que eu tava vendo uma vez no site da prefeitura, quando a temperatura atinge um determinado valor, agora eu não me lembro quanto era, se era tipo, sei lá, menos 20. O ônibus fica num esquema de tipo parar em qualquer parte da rua, não necessariamente só nos pontos, que é justamente pra pessoa ficar menos tempo andando na rua, né? Tipo, sei lá, às vezes parar mais perto de um prédio, ou mais perto do sinal. Acho que pegando o gancho do inverno, que é um ponto negativo com certeza, talvez não é o meu principal ponto negativo, porque o meu principal vai ser isso que eu vou falar agora, que é uma coisa que a gente estava conversando antes de gravar. Edmonton fica no meio do nada, literalmente, assim, é meio afastado de tudo. Sim. Então a gente tá no meio da província, a gente fica longe das montanhas, se for comparado com Calgary. A gente tá longe de outras grandes cidades, longe de Vancouver, longe de Toronto. Sim. Não tem um grande centro dos Estados Unidos próximo, por exemplo. Quem mora em Vancouver tem Seattle do lado, quem tá lá pro lado de Toronto tem Nova York, e aqui a gente tem Montana,
que tirando a Hannah Montana não tem nada pra fazer lá. Não, e ainda assim são, tipo, mais de 6 horas de carro até Sim, a é muito fronteira. longe. É bem longe, assim, pra ir de carro, pra fazer road trip. Então, isso no inverno, acho que pra mim é uma coisa que pega bastante, porque acaba batendo um tédio, assim, você não tem muito pra onde fugir, pra onde ir. É, porque assim, a gente já não gosta muito de pegar a estrada no inverno por causa do gelo, enfim, por causa dos problemas, tipo, no inverno, às vezes pode ter neve. E aí, se você pega, você talvez tenha que demorar mais do que o normal, porque, enfim, você tem que dirigir com mais cuidado, e os outros carros também vão estar dirigindo mais devagar por causa, Menos enfim, que eles forem trucks. É, sim. Que esse é o ponto que tem muito truck aqui, a neve. Sim, pra poder andar melhor nas estradas e na neve e tal. E esse tipo, se tiver nevando, é porque aqui não neva com tanta frequência. Assim, às vezes, tipo, tem 2 dias que vai nevar muito e aí vai ficar um tempão sem nevar. Mas se você pega o carro quando está nevando, é muito ruim de dirigir. Tipo, é muito ruim. A visibilidade é bem ruim. A visibilidade é ruim e você tem que dirigir com muito cuidado, mais devagar, e, enfim. É bem difícil. Eu assim, particularmente, eu gosto de dirigir. Eu gosto de dirigir na neve, acho legal. Mas quando tá nevando, não tem, assim, é igual chuva forte, né? Você não tem visibilidade, então é muito chato, é bem incômodo. Se tiver nevando, se for uma neve muito fraquinha, tudo bem, mas se tiver nevando pesado mesmo, nossa, é bem difícil. Assim, quando a gente chegou, acho que foi o primeiro ou segundo ano aqui, a gente foi pra Banff, a gente alugou um carro, um Kia Soul, e pegamos uma nevasca que não dava pra ver, acho que 2 metros na frente do carro, assim. Daí todo mundo vai, mas isso é legal, assim, todo mundo respeita, diminui a velocidade, a gente conseguiu chegar tranquilo no destino, sem problema nenhum, todo mundo respeitando. Isso é bacana também. Tem que ser, né? Porque senão não dá. Mas, e realmente isso de Edmonton ficar bem no meio de Alberta é um problema, eu também acho, porque fica longe de tudo, assim. Claro que a gente tá mais perto das Montanhas Rochosas do que se você comparar quem tá, sei lá, em outra província do Canadá. Mas o pessoal de Calgary pega o carro e em menos de 2 horas já tá em Banff. Dependendo de onde eles moram em Calgary, já dá até pra ver as montanhas da janela de casa. Se você já mora mais na saída da cidade. Mas a gente leva o quê? 4 horas pra ir pra Banff, né? Tipo, é uma viagem. E é uma estrada chata, que é uma linha reta. É uma estrada chata. Jasper é um pouquinho mais perto, mas não muito. Também é, sei lá, 3 horas e meia, não sei. Dá umas 3 horas e meia. Calgary também fica 3 horas daqui. Tipo, não tem nada perto aqui de Edmonton. Tem quase nada, né? Tem que é Elk Island, que é um parque nacional. Tem muitos lagos, essas coisas assim, mas nada lagos diferente. Pequenos. Mas nada assim. Prainha, etc. Assim, nada legal o suficiente pra você ir passar um fim de semana diferente e tal, sabe? Tipo, passar um final de semana em Nova York, por exemplo. Não dá. Pra ir pros Estados Unidos, se você for de carro, são mais de 6 horas até você chegar na fronteira. E tipo, outras cidades mesmo, sem ser nas montanhas. Eu já teve alguns anos que eu fui pra Drumheller ou pra assim, outros parques ali nas Badlands, que é uma outra área aqui de Alberta. Também é tudo longe, é tudo 4 horas, 5 horas, sabe? Então, assim, quando você realmente quer fazer uma road trip saindo de Edmonton, se prepare pra ficar na estrada por um bom tempo. Vai demorar. E acho que pegando também, mais uma vez, esse gancho, outro ponto negativo aqui, que pode ser considerado um ponto positivo para algumas pessoas, ou olhando por um lado melhor, mas que é a questão de distanciamento. A cidade é muito ampla, a cidade, assim, geograficamente é gigante, então, assim, tudo que você precisa ir é pelo menos 20, 25 minutos de carro. Sim. Sem trânsito. Então, assim, eu tô no centro, eu quero ir pro shopping da cidade, que é o maior shopping do mundo. 25 minutos. Eu quero ir pra casa de um amigo meu no sul, 25 minutos. Eu quero ir pra casa de um amigo meu no norte, 25 minutos no mínimo. Sim, então, assim, assim, tá tudo muito longe. É meio longe tudo, assim. Mas nada absurdo também. Pra eu que morava em São Paulo, era tudo 1 hora e era distância de 3 km, demorava 1 hora só por causa do trânsito. Então, não posso reclamar.
Pois é, lógico, depende do seu referencial, né? No Rio de Janeiro, 40 minutos pra mim, tipo, pra ir de um lugar a outro era tranquilo. Aqui, 40 minutos pra mim é uma vida. Exatamente. Né, pra eu ir pra outro lugar. Meu Jesus, eu vou ficar meia hora no carro pra ir pra outro bairro. Pra minha vida de Edmonton, eu já acho muito. Isso é uma coisa também que eu acho bem chata, assim, se você não mora no centro ou talvez perto de alguma estação de metrô, eu acho que o transporte público daqui, ele é meio fraco. Assim, ele funciona direitinho e tal, mas eu acho que as linhas, parece que elas não conversam umas com as outras, então é bem comum, dependendo de onde você tá, pra onde você quer ir, você tem que pegar 2, 3 ônibus. Porque, tipo, não tem uma linha direta. Você tem que sempre ficar fazendo baldeação e você tá no centro e faz tudo por ali perto, é mais fácil. Agora, se você começa a morar um pouco mais afastado e precisa ir pra outros lugares, eu acho que fica mais difícil. Complementar que eu acho que isso é por causa do tamanho da cidade, assim, populacionalmente falando. É uma cidade de 1.200.000 habitantes, alguma coisa assim. A grande Edmonton, né, juntando as cidades próximas. Eu nasci em Campinas, que é uma cidade que hoje tem quase 3 milhões de habitantes. A grande Campinas foi considerada a metrópole no Brasil. E, por exemplo, lá não tem metrô, né? Só tem ônibus. Aqui tem metrô, e o metrô agora está expandindo e tudo mais. Eu acho que com o crescimento da cidade, o transporte público tende a melhorar, né? A gente tem que esperar para ver. Assim, o que dá para falar, assim, comparado com Vancouver, é um transporte público muito ruim. Se for comparar, assim, depende de onde as pessoas vieram, de onde você veio, do seu background. Pra mim, comparado com o que eu tinha em Campinas, é muito bom. Eu acho bom no sentido da pontualidade, sabe? Dos ônibus geralmente estarem limpinhos e os motoristas serem educados, sabe? Tipo, comparado ao Rio, nesse ponto ele é muito melhor. Porque, enfim, no Rio é uma loucura o trânsito de forma geral. Mas, comparado com o alcance do transporte público, eu acho pior. Porque no Rio, com todos os problemas, eu podia pegar um ônibus e eu ficava, sei lá, 50 minutos naquele ônibus, mas eu ia chegar onde eu queria chegar, entendeu? E aqui eu vou ter que pegar 2 ônibus e demorar 1 hora pra dar uma volta na cidade inteira pra ir do ponto A ao ponto B. Tipo, pro meu antigo trabalho de carro, eu levava 15 minutos, né? Daqui de casa até o trabalho. De ônibus eu levava 40 minutos e eu tinha que pegar 2 ônibus, enfim, sabe? Tipo, 15 minutos daqui de casa. Por que não tem um ônibus que vai pra lá? Não, tem um ônibus que dá uma volta, que eu tenho que saltar e pegar outro ônibus, que vai dar outra volta. Enfim, isso é um problema que eu acho até que eles estão melhorando, assim, eles estão expandindo a linha de metrô, enfim, né? Mas atualmente eu acho complicado. Eu concordo nisso, assim. As opções não são tão boas. Não são. Se você não tem um carro, é um pouco mais difícil, sim, se você se locomover pra longe. Se você, tipo, quando a gente chegou aqui e eu morava aqui nesse bairro que eu moro, que é perto do centro, eu trabalhava no centro, tipo, de boa, é tranquilo, que aí eu não precisava muito de transporte público. Meu marido ia pra faculdade, que também era bem pertinho, tinha um ônibus direto. Agora, quando você começa a trabalhar ou, enfim, né, querer ir para outros lugares da cidade, aí começa a complicar um pouco. A dependência do carro aumenta. Demais. Aumenta demais. Mas pelo menos, assim, usando só o carro como meio de transporte, dependendo, assim, do carro que você vai comprar, mas se você for só procurar alguma coisa, custo-benefício, às vezes, um casal ou um casal com filho sai mais barato ter um carro do que comprar, por exemplo, 3 passes mensais do transporte público, por exemplo. Sim, é verdade. Dependendo de quanto você paga no carro, etc. Porque a gasolina aqui é bem barato, tudo é muito barato nesse ponto, né? Isso é verdade, um ponto positivo. Aqui a gasolina é baratíssima. Assim, eu tive um casal de amigos, eles tinham 2 filhos, então era 4 pessoas, né? Se fossem 4 passes, iam ser, sei lá, $320 por mês. E eles compraram um carro de $3.000 que levava eles para todos os lugares, pagavam 100 e pouco de gasolina por mês e 90 de seguro, porque era um seguro só para terceiro. Então, menos de 200. Então, financeiramente, às vezes vale a pena. O que, por exemplo, o pessoal que está no Brasil, está pensando em vir para cá, às vezes fala, não, eu não tenho carro no Brasil porque é muito gasto, eu prefiro andar de ônibus ou de Uber, porque no Brasil é mais barato.
aqui vale mais a pena ter um carro. Mesmo porque, mesmo o Uber aqui é bem caro, assim, o preço de táxi. Então não é Uber é caro. Depende muito da sua rotina, da sua estrutura familiar, porque se você tá estudando, você vai acabar tendo um passe da faculdade mesmo, e, enfim, isso já barateia também. Enfim, tem vários pontos a se considerar, né? A gente ficou 2 anos sem carro aqui, porque pra gente não fazia tanta falta, assim. Meu marido tinha o passe da faculdade, ele ia de ônibus, era um ônibus só, era, sei lá, 10 minutos. E eu trabalhava muito pertinho, eu ia a pé pro trabalho, então... No começo foi bem tranquilo, né? Com o tempo foi começando a complicar e a gente teve que comprar um carro. Assim, dá pra fazer tudo de ônibus. Eu até gostava, pra ser sincero, porque eu tinha mais tempo de ouvir meu podcast, as minhas coisas no ônibus. Mas depois que você tem carro, você fica meio que dependente, assim, do carro. Você não quer mais fazer as coisas. Muda bastante. Né? Tanto que agora a gente tá andando de bicicleta aqui e eu tô abismado, assim, que fazia mais de 3 anos, acho que a gente não andava de bicicleta. Os lugares que a gente vai e com a rapidez que a gente vai de bicicleta, assim, às vezes até mais rápido que carro. Isso é verdade, ó. Eu lembro que eu ia de bicicleta pro centro, às vezes a gente ia pro cinema ali do centro e a gente ia de bicicleta e ia rapidinho. Melhor do que às vezes pegar trânsito ou não ter onde estacionar e não sei o quê. E aí, aqui é bem, assim, seguro andar de bicicleta. Mesmo na rua, o pessoal respeita, mesmo tendo muita caminhonete gigante. Então, como eu falei, às vezes tem um carro, ou quer dizer, como você falou, às vezes tem um carro, sai muito barato, dependendo do modelo do carro, do seguro. Seguro de carro aqui, eu particularmente acho bem caro, mas também depende da modalidade de seguro, depende do seu carro, depende, enfim, né, de trocentas variáveis. Mas... Assim, é caro, acho que principalmente pra gente que tá há pouco tempo aqui. Sim. Porque a gente não tem um histórico seguro. Depois de 5 anos, parece que cai bastante. Assim, eu tava conversando com a namorada de um amigo meu, ela é canadense, né? Então ela já dirige há, sei lá, 20 anos aqui. Porque eles começam a dirigir também com 14 anos. Então ela já tem pelo menos, sei lá, 15 anos de carta. Ela paga coisa assim, para um seguro completo, numa SUV grande e tal, uma coisa de $110 por mês. Eu, um carro simples, um sedã simples, eu pago 260, 270. Pois é por aí também que a gente paga. Não é todo lugar que aceita o seu histórico do Brasil. E até tô tentando ver se eu acho algum lugar que aceite meu histórico do Brasil agora, pra ver se diminui um pouco o seguro. Um dinheirinho chato de pagar. Pois é. Quando os adolescentes aqui já começam a tirar a carteira, porque a sua primeira carteira você pode tirar aos 14, que é a Learners, e depois a outra carteira... Com a Learners você pode dirigir, mas sempre tem que ter alguém do lado, tem um monte de restrição, blá blá blá. Pra tirar a carteira que você pode dirigir sozinho, eu acho que a idade mínima é 16 anos. 16 anos. Aí você tem que ter 2 anos de Learners pra poder. Isso, E então muita gente tira a carteira assim novinho, e aí quando chega nessa idade que tá trabalhando e pagando as contas, o seguro tá muito barato, né? Mas para quem chega aqui já, né, velho que nem a gente, tem que começar a dirigir. Chega a ser mais caro que no Brasil, sim, mesmo sem converter, mas é o preço que se paga no começo, mas depois começa a baratear. Pois é. Um dia a gente chega lá. Mas a gasolina aqui é muito barata. Tipo, é muito barata. Eu lembro que teve um verão, porque ela fica muito barata no inverno, e aí ela fica mais cara no verão. Eu lembro que teve um verão que ela chegou a 1,30 e as pessoas estavam revoltadas porque estava muito caro. Meu Deus do céu, que preço é esse de gasolina? E aqui eu acho o custo de vida aqui bem barato no geral, assim, principalmente porque minha base de comparação era o Rio de Janeiro, que é uma cidade muito cara. Eu vim de São Paulo também, que é um absurdo morar lá. Então, assim, claro que depende do que você está comparando. Vão ter cidades mais baratas no Canadá, mas também vão ter cidades bem mais caras. Dessas que são as mais conhecidas, né, que é Toronto e Vancouver, Edmonton é muito mais barato que essas duas, né? O custo de vida aqui nem se compara. Pelo que a cidade oferece, assim, é muito barato mesmo. Sim. E eu acho que até em relação a Calgary, eu não tenho 100% de certeza, mas pelo que eu já ouvi de algumas pessoas, aqui é Calgary é mais caro. Não é tão absurdamente mais caro, mas é mais caro. Que aqui, com certeza. É uma cidade maior também, né, Calgary? Mas, bom, pra gente dar alguns valores e algumas ideias de valores pra quem tá ouvindo, né?
Eu posso falar assim, chegando aqui, assim, como se um casal vai chegar aqui hoje, né? Que os preços estão um pouquinho maiores de quando eu vim. Quando eu vim, eu acho que dava para um casal viver assim, muito bem com $2.000 no mês, pagando aluguel, mercado, saindo, indo para cinema, em restaurante de vez em quando. Com $2.000 cravados, dava para fazer os custos assim, óbvio, sem esbanjar. Sim. Né? Usando transporte público, não tendo carro, nada demais assim. Dá para ser até menos, se você for uma pessoa bem econômica, até menos que isso. Mas eu diria que assim, o mínimo do mínimo, acho que é pelo menos $2.000 o casal para viver bacana aqui. Bacana num apartamento bacana, assim, que você vai ter que pagar uma lavanderia à parte, vai ser a lavanderia do prédio, não vai ser uma lavanderia no apartamento, não vai ter uma máquina de lavar, mas é um apartamento legal, assim, de um tamanho bom, um quarto. Um quarto e sala. Um quarto e sala com a cozinha e tal, que normalmente aqui é bem grande lá, principalmente em Oliver, onde eu morei quando eu cheguei, que é onde a Ju mora agora. Então acho que com $2.000 um casal consegue viver razoavelmente bem aqui. Com esses $2.000 em Vancouver, malemar vai dar para alugar o apartamento somente. Então acho que tem esse grande diferença, né? Depende, lógico, bastante do seu estilo de vida. Eu acho que 2.000, eu acho que é uma vida razoável. Não vai ser uma vida de luxo, não vai ser uma vida que você vai ficar saindo toda semana. Mas você também, mas você também não vai ficar apertado. Vai dar pra, né, fazer lá suas coisinhas. Sem falar que o salário mínimo aqui é maior, se eu não me engano, por exemplo, eu tô usando Vancouver porque é onde eu tenho mais amigos lá, então eu consigo ter uma noção. Acho que lá é $12, $13, aqui já tá em $15. Então você ganha mais aqui e gasta menos aqui. O Alberta tem o maior salário mínimo do Canadá atualmente, né? Tá em $15 a hora o salário mínimo. Quando eu cheguei acho que era 11 quando eu cheguei. Aumentou bem. Quando eu cheguei tava 11,95. E assim, a maioria dos lugares vai pagar um pouco mais que o mínimo. Sim. Às vezes pagam 15,90, 16, 17. Mas mesmo ganhando o mínimo, trabalhando 40 horas semanais, uma pessoa dá para fazer no mês, depois de impostos, na faixa de $1.800. Então, basicamente, se uma pessoa conseguir um trabalho full time aqui, já dá para bancar o casal inteiro. Tipo, o casal e tudo, as contas e tudo. Só com isso, né? É porque, assim, como eu falei, tem muitas variáveis e, por exemplo, depende do emprego que você vai conseguir. Sim. Talvez, dependendo do emprego, não necessariamente você vai conseguir fazer as 40 horas por semana. Isso, com certeza, isso também. Quando eu trabalhei, quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego foi no Starbucks. E eu trabalhava full time e eu ganhava um pouquinho acima do salário mínimo na época. O salário mínimo, eu não me lembro o valor exato, mas era na faixa de $11, então eu ganhava $11 e alguns centavos. Só que era muito raro eu fazer 40 horas. Às vezes o máximo que eu fazia numa semana era 38, 36, porque nesses trabalhos que é por escala, você não necessariamente vai trabalhar 8 horas por dia, todo dia, né? Às vezes você vai trabalhar 6 horas num dia, 5 horas no outro, 8 horas em um. Então, às vezes fica um valor quebrado. Então, a gente tem essa mania do Brasil que a gente trabalha 40 horas por semana, 8 horas por dia, e a gente acha que o salário mínimo para os empregos que pagam por hora, que você vai chegar aqui e vai fazer o mesmo esquema de trabalho de 8 horas todo dia, de segunda a sexta. E aqui é um sistema um pouco diferente, né? Então, leva isso em consideração, né? Não necessariamente você vai arrumar um emprego que pague $15 a hora, tipo, $15 é o mínimo, então no mínimo isso você vai fazer, mas não necessariamente você vai fazer as 40 horas. Isso, acho que é um excelente ponto, né? Para o pessoal que está querendo vir mesmo para cá, não achar que já vai chegar aqui e vai conseguir um emprego de 40 horas no Walmart e vai tá tudo beleza. Realmente não é fácil. Minha esposa, o primeiro emprego dela, ela fazia nem 20 horas na semana. E, óbvio, ela foi crescendo lá no emprego e tal, até que ela, depois de alguns meses, ela virou key holder, depois ela virou gerente. E quando ela virou key holder, chegou a 30 horas na semana, que era o máximo que ela podia fazer. E depois, como gerente, ela conseguia fazer 36. Nunca chegava a 40 mesmo. Pois é. E daí eu também trabalhava part-time e fazia alguns part-times no college, fora do college, para complementar a hora. Para conseguir fazer também na faixa de 20 a 25 horas, mais de 20 horas
mesmo estudando, porque eu trabalhava dentro do campus da faculdade. Né? É um ponto bem, assim, é muito comum as pessoas terem 2, 3 empregos. Sim, sim. O meu marido também trabalhava enquanto ele estava estudando, porque para ajudar com o salário, né? Porque como eu não fazia, era 11 e pouco que eu ganhava por hora, e eu não chegava nunca a 40, estava sempre 30 e poucos. Então ele arrumava um emprego também para dar uma ajuda. E aproveitando falar de salário, assim, só uma curiosidade que eu descobri recentemente. Se hoje eu chegasse aqui de novo, sei lá, minha esposa viesse estudar e eu tivesse que trabalhar, eu ia focar para trabalhar na Superstore ou no Walmart, embora não sejam lugares com uma fama muito boa de tratar bem os empregados, mas para crescer lá, eu vi recentemente, estava assistindo uma série, depois eu fui pesquisar para ver se era verdade. Um gerente do Walmart, ele ganha $106 mil por ano. Pô. O gerente de uma loja, não o gerente de várias. O gerente da loja A vai ganhar isso. E na Superstore, a média é de 97 mil por ano, mais 27 mil de bônus. Pô, tá bom, hein? Então, eu acho que se eu voltasse atrás hoje com essa informação, eu ia focar numa carreira aí, ainda mais business, pra virar gerente numa loja dessa. E depois, quem sabe, virar um gerente regional. Porque eu fiquei impressionado com o salário, muito bom. Bom salário, mano. Aliás, dia desses eu descobri o salário do prefeito de Edmonton. É 206 mil por ano que ele ganha. Sério? Sério, um bom salário, hein? Ah, mas eu achei pouco até, porque... Pô, 200 mil, cara! A CEO da Norquest ganha 600 mil? Não, mas aí é uma coisa particular, né? Não, a Norquest é pública. A Norquest é pública? É um college público. Ah, mas mesmo assim, não? Isso, 200 mil era que o vice-presidente de TI lá, o meu diretor, ganhava lá no college pequenininho, ligava 250 mil, eu acho. E era um college do tamanho de um quarteirão. Ah, eu achei 206 mil um ótimo salário para um prefeito, sinceramente. É um bom salário, mas comparado que os outros funcionários públicos ganham pela responsabilidade, eu achei até que pouco, se for ver o que eles gastam aqui na educação. 200 mil, qualquer chair, qualquer dean lá, diretor de curso ganha mais que isso, eu acho. Eu tô cadastrada lá no site da prefeitura para participar dos questionários. Não é questionário, enfim, eles fazem pesquisas de opinião, né? E aí eu recebi uma pesquisa perguntando o que eu achava do salário do prefeito. E aí ele ainda ganha mais 1.200 por mês de auxílio para carro, né? Car allowance. É bastante, assim. Pô, aí eu falei assim, que absurdo, se o cara ganha 200 mil, não precisa mais de 1.200 por Não, mês. é um baita salário, assim, é um baita salário, mas levando em conta que ele é o presidente da cidade, entre aspas, é um salário justo. Mas é porque, assim, bom, também a gente não vai ficar falando de política aqui. Com certeza. Eu só ia falar que se você aumenta demais o salário dos cargos públicos ou políticos, corre o risco das pessoas entrarem para a política unicamente para ganhar dinheiro, entendeu? Fazer carreira na política. Para a pessoa chegar a ser o CEO lá, o reitor da Norquest, demora anos e precisa de muita experiência. Uma pessoa ser eleita, basta ele ter carisma, né? Exatamente, basta fazer uma boa campanha. Então, eu acho que esse é um problema. Assim, se você começa a aumentar demais, aí você atrai gente que não necessariamente está interessada em trabalhar em prol da cidade, mas está interessada só nos benefícios. Enfim, voltando a falar do custo de vida da cidade. Sim, Aluguel aqui eu acho bem tranquilo, assim, depende da área que você está morando na cidade, né, naturalmente. Quanto mais afastado do centro, mais chances do aluguel ser mais barato, mais acessível. Principalmente mais pro norte, eu acho que no lado oeste da cidade também eles não são muito caros. Eu vou ser bem honesto, assim, em questão de preço, que eu tava dando uma pesquisada que eu queria mudar. Eu moro hoje num prédio que não tem varanda. E isso faz um pouco de falta, ainda mais quando a gente ficou enclausurado e tal. A gente tava dando só uma pesquisada. A gente não achou nada, então a gente vai ficar aqui. Mas a diferença, assim, geral da cidade é muito baixa, assim. Não chega a 10% de diferença, assim, você morar no norte ou morar no sul. Média, ou né? Morar na média, assim. A média é muito igual, tipo, centro e, por exemplo, próximo do shopping no oeste.
O que vai diferenciar muito, acho que é o tipo de moradia que você escolhe. Sim. Mais do que a localidade. Por exemplo, Porque eu sei que tem apartamentos aqui no centro, que são em prédios novos e apartamentos super top, que pode chegar a $2.000 por mês de aluguel para um 2 quartos, por exemplo. Mas aí vai ser, tipo, enfim, uma coisa bem mais top. E com esse valor, 2.000... com várias coisas, tipo academia, piscina, Sim, etc, sim. etc. Prédio novinho, e aí o prédio vai ter, sei lá, área de lazer e blá blá blá. Né? Eu tenho um amigo meu da Malásia, ele paga isso com o irmão dele num prédio aqui. É no centro? 2.200 no centro, é um prédio novo, acho que o prédio ficou pronto em 2016, 2015, então é bem novo. E tem tudo no prédio. Tem uns prédios novos agora aqui no centro que parecem ser bem legais, mas aí, tipo, 1.800 pra cima. Fica um pouco mais caro, mas dá pra se alugar, por exemplo, quem acabou de chegar, um basement com 2 quartos por $750, assim. E Sim, depende. Bem conservado, bem assim, legal, para um lugar legal de se morar, não é um lugar ruim. E depende do que você quer e do que você pode pagar, né? Porque... Exato. Tem de tudo, assim. Se você vem sozinho para estudar, você pode alugar um quarto na universidade, mesmo que você não estude na Universidade de Alberta. E lá vai variar de $700 um quarto numa casinha compartilhada a 1.500 num quarto-sala, 2.000 num quarto-sala mais moderno que eles têm lá. Então, acho que a cidade meio que reflete isso, depende do que você procura. E se você tá vindo sozinho, às vezes você pode dividir com alguém, com outro estudante também. Pega o comecinho nesses quartos, que é mais seguro, assim, sem conhecer ninguém, ele conhece algum amigo e divide. Mas para quem vem com casal assim, vale a pena pegar um Airbnb, ou pelo menos uns 15 dias e pesquisar. Sim, andar bastante, porque os preços variam muito. Dá pra, na mesma rua, pagar $900 num 2 quartos ou 1.500 num de 1 quarto. No mesmo bairro, no mesmo quarteirão. Depende muito do prédio, de como você negocia também. Sim, aliás, é bem importante mesmo, assim, pelo menos a minha opinião, você vir ficar num Airbnb pelas primeiras semanas, que é para você conhecer a cidade e andar pelos bairros e ver o que você realmente, onde você quer morar e o que te atrai, porque é muito difícil a gente fazer uma pesquisa à distância, assim, e já tentar alugar do Brasil algum apartamento sem você ver pessoalmente, né? Tanto o bairro, tanto quanto o prédio em si, o apartamento, porque às vezes nas fotos ele é maravilhoso, você chega lá, você vê que não é exatamente aquilo que você quer. Exato. E até a localização mesmo, né? Porque quando você não tá aqui, você não conhece a cidade, você não tem muita noção dos bairros, qual bairro é legal, qual bairro não é, qual bairro é muito longe, qual bairro tem algum problema, enfim. E você estando aqui, você pelo menos você pode andar pelas ruas e pode perceber melhor o tipo de lugar que você quer morar. Eu acho que isso da localidade é o principal, assim, que você tem que saber, pesquisar bem e escolher. Sim. Porque, igual você comentou, né, que seu marido ele pegava um ônibus só para ir para a faculdade. Sim. Quando eu cheguei, a gente era praticamente vizinho, né? Eu pegava o mesmo ônibus que ele, vários a gente pegou o ônibus junto, então era muito tranquilo, porque era um ônibus só, 15, 20 minutos no máximo, eu tava na faculdade. Então era muito fácil, era muito bom isso. E às vezes vale a pena pagar um pouco mais caro no apartamento, pegar um lugar próximo de um ponto de ônibus que vai te levar para o lugar que você precisa estar todos os dias, do que ter que perder 1 hora de transporte público todo dia para economizar $150 somente, né? De aluguel, No final fica mais caro porque essa 1 hora e pouco que você perde te atrapalha na hora de procurar emprego, de conseguir um emprego e tudo mais. Sim, Então é o famoso barato sai caro às vezes. Uma coisa que eu sempre procurava também quando a gente começou a ver apartamento, assim, eu sempre olhava no Google Maps, né, pra ver onde é que mais ou menos ficava o apartamento da gente ir lá visitar. E uma coisa que eu sempre procurava era pra ver o que tinha por perto, né, se tinha supermercado perto, se tinha loja perto. Porque como a gente não tinha carro no começo, eu falei, cara, eu também não quero ficar muito distante de um supermercado, que aí no inverno eu vou ter que fazer compras e eu não vou ter como ir, eu vou ter que pegar um ônibus só para ir no mercado, enfim. Eu sempre procurava ver a questão de acessibilidade, né, da rua, do bairro.
Porque, né, tipo, bem ou mal, se você não planeja comprar carro logo de cara, você tem que pensar em como é que vai ser sua vida a pé ao redor do seu apartamento. Então eu sempre ficava olhando lá no Google Maps se tinha supermercado, o que tinha, se tinha, sei lá, pet shop. Sim, sim. Isso é um ponto muito importante, assim, quando você vai pesquisar, né? Principalmente se você vai vir já com o plano de não ter carro no começo, é importante saber onde você vai querer fazer suas compras e etc. Leva isso em consideração, porque se você não vai ter carro, o inverno vai chegar e você vai ter que fazer compra de supermercado. E você tem que saber como é que você vai fazer isso. Tem que ter todo esse planejamento. Principalmente lembrando que no inverno, né, é bem frio. Então você vai não querer tipo, ficar muito tempo do lado de fora, na rua. Sim, então, andando de um lado pro outro e carregando compras. Carregar compra no ônibus não é muito legal. Então se você conseguir ir a pé no mercado, facilita bastante. E eu acho que é isso, mais algum. Falar do mercado, né? Já que a gente tá falando de preço de mercado, assim, compras, também vai depender muito do estilo de vida das pessoas. Sim. Cada um tem seu estilo, sabe como é. Mas, assim, só um geral, acho que frutas aqui é um pouco mais caro do que a gente já tá acostumado. É muita coisa importada. Sim. Mas todo o resto é muito barato. Pães, massas, molhos, comida pronta. Toda a comida industrial. Oi? Tudo assim, tipo carne, essas coisas que tem aqui, que é produzido aqui na província ou no Canadá, não é caro. E comida industrializada, então nem se fala. Toda comida industrializada aqui é bem barata, bem tranquila. O que encarece é só quando eles têm que trazer de fora, que geralmente são as frutas e legumes. Alguns legumes aqui são bem baratinhos, tipo cenoura é bem barato, batata, essas coisas assim. Alguns mais exóticos, né, mas que enfim, não são aqui do Canadá, vão acabar sendo um pouco mais caros. Mas no geral eu acho bem tranquilo. O valor que você vai gastar no mercado realmente varia muito de estilo de vida. Tem gente que prefere comprar orgânicos, ou então se você tem filho, você vai gastar mais com um certo tipo de coisa. Depende do seu tipo de alimentação. Mas eu não sei, pro meu estilo de vida, meu e do meu marido, ainda mais que a gente é vegetariano, então a gente não compra carne, e a gente também não costuma comprar ovo, a gente não compra leite. Não sei, pra gente é bem barato. Inclusive tem uma oferta de produtos veganos aqui nos mercados que são bem acessíveis. Eu compro tofu, eu compro leites vegetais, e eu acho o preço daqui muito tranquilo. E mesmo comprando esse tipo de produto, eu acho barato, assim. Minhas compras de mercado nunca saem muito caras. É bem barato, assim, para quem quer fazer uma alimentação mais saudável também. É bom, é barato, não, os produtos mais saudáveis ou assim não são muito mais caros, produtos orgânicos, essas coisas, comparado aos demais. Então é bem tranquilo, assim, dá pra viver muito bem, cozinhar bem em casa, comer bem em casa sem gastar muito, assim, sem gastar demais. Obviamente, como a gente já falou, né, vale refrisar, depende do estilo de vida, porque também é fácil, você vai gastar $2.000 em mercado num mês. Sim, porque tem muita coisa legal aqui, muita coisa legal. Eu lembro que uma vez perguntaram isso lá num grupo de Facebook aqui de brasileiros. Perguntaram, quanto é que você gasta de mercado, só pra ter uma ideia, não sei o quê. E aí os valores, era assim, tinha gente que falava, eu gasto 200 por mês, tinha gente falando, eu gasto 800 por mês. Sim. Então, assim, não tem um valor, sei lá, base, né? Vai depender muito do que você come e do que você tá acostumado a ter em casa. Exato, depende do que você quer abrir mão, do que você não quer abrir mão. Parafraseando o que os irmãos Prezel do Canadá para Brasileiros falam, né? Às vezes você vem no modo Highlander, você vem assim com o dinheiro contado, não sei o que, você não pode gastar nada, você consegue facilmente viver de miojo, de comida enlatada, essas coisas, e gastar $200 para 2 pessoas. Sim, facilmente, assim, não digo que vai passar fome, mas você não vai comer nada saudável, não vai ter os nutrientes, essas coisas. Não vai comer bem, Mas vai ter as suas refeições, até mesmo comendo fora, indo no McDonald's, pagando $1-2 na promoção do dia só num sanduíche. Dá pra comer muito barato aqui, se você não tá muito preocupado, assim, com a qualidade. Tipo, tem muita comida enlatada. Tem muita comida enlatada, tem muita comida pronta, assim, massas congeladas, ou, sabe, tipo, macarrão enlatado.
Enfim, Até mesmo macarrão normal, uma caixa de macarrão Barilla, que é uma marca boa, assim, do Brasil, aqui acho que é $1, nem isso, $2. Mas, e eu ia falar que aqui não é comum as pessoas no emprego ganharem vale alimentação igual a gente ganha no Brasil. Então, ou você, a sua comida quando você está trabalhando fora, ou você paga, vai almoçar fora e paga do seu bolso, ou você leva marmita. Aqui é bem comum as pessoas levarem marmita para o trabalho, eu vejo muita gente levando. É claro que tem gente que prefere comer fora e sai para comer fora e não tem problema. Cada um faz como quiser, mas enfim, de qualquer maneira fica a seu cargo o gasto com a comida. Por isso que muita gente traz de casa, porque não apenas porque é mais saudável, é uma comida que você prepara, mas também porque sai mais barato você comprar os ingredientes no mercado e fazer uma comida e levar para o trabalho. Que é o que eu sempre fiz, né? Aqui no Canadá eu levo marmita pro trabalho. Eu também, quando eu trabalhava fora, eu levava, assim, 90% do tempo eu levava. Mesmo porque onde eu trabalhava era no meio do nada, então não tinha muita opção de restaurante, era só fast food. Eu geralmente levava, menos quando eu combinava com alguns colegas, assim, vamos almoçar amanhã, almoçar em tal lugar. Mas no dia a dia era marmita, e isso era bem comum, assim. Eu não sei como é que anda no Brasil, se isso já tá comum, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás não era tão comum você era levar vale comida. alimentação. Todo mundo saía para almoçar fora, no restaurante. Então, aqui era eu e meu marido levando marmita. E agora a gente almoçando em casa todo dia, que a gente tá trabalhando de casa. Mas é bem comum nos escritórios ter micro-ondas, ter geladeira. Pelo menos onde uma cozinha preparada. Sim, No meu antigo trabalho, inclusive, tinha um refeitório bem grandão, assim. Tinha a cozinha, tinha acho que 3, 4 geladeiras, tinha 3 micro-ondas, porque tinha muita gente no prédio, né, pra usar. E aí tinha um refeitório com várias mesas bem grandonas também. Você pode almoçar na sua mesa, né, do seu computador, ou você podia almoçar lá no refeitório com seus colegas. Isso é bem comum, é bem legal também. Sim, preparado. Porque eles já esperam que as pessoas vão querer levar sua comida. Até porque, mesmo que você saia para comer um dia ou outro, no inverno, aí é mais comum ainda as pessoas ficarem dentro, né? Para não precisar sair para comprar comida. Então, enfim, tem que ter um lugar para as pessoas comerem, para ninguém ser obrigado a comer no computador. Assim, eu conheço algumas fábricas, algumas empresas assim que têm refeitórios igual no Brasil, mas, se eu não me engano, eles também são pagos. É subsidiado pela empresa, então não é um valor absurdo. É tipo uma refeição completa, $5, então é bem mais barato do que você trazer comida e tal. Mas ainda assim você tem que pagar do seu dinheiro. Mas assim, vai variar da empresa, vai depender da empresa que você vai estar trabalhando e onde você vai estar trabalhando. Eu trabalhei em restaurante, num fast food de salada, eu tinha 50% de desconto nos pratos lá. Então às vezes valia a pena comer lá, por exemplo. Então depende muito do emprego que você tiver. Bom, então é isso. Esse foi nosso primeiro episódio, né? Dando um panorama geral aqui da cidade, da nossa vida. E mais pra frente a gente vai abordar outros assuntos mais específicos. Mas pelo menos já deu pra vocês conhecerem um pouquinho aqui da nossa cidade. E se vocês têm alguma dúvida específica, ou se vocês têm algum assunto para vocês sugerirem, vocês podem mandar e-mail pra gente. O e-mail é quebrandogelocast@gmail.com. Podem mandar e-mail, gente, pra gente. Fiquem à vontade. Sim, por favor. A gente tá só começando, mas vamos levar isso pra frente. Se quiserem conhecer, eu tenho um blog também sobre a cidade, chamado edmontonfeelings.com. Vão lá, tem bastante texto, assim, ele tá um pouco desatualizado, eu vou voltar a escrever, eu prometo. Mas tem bastante coisa lá que eu comecei a escrever logo que eu cheguei aqui em 2015. Enfim, então se vocês têm alguma curiosidade a mais sobre a vida aqui, pode conhecer lá meu blog ou meu Instagram, que é o instagram.com/edmontonfeelings, que é o Instagram do meu blog, onde eu fico postando fotos da cidade ou de quando eu viajo aqui por Alberta. É isso aí, pessoal. Vocês também quiserem seguir no meu Instagram ou no meu Twitter, é @rgpana com 2 N's, PANN. Fique à vontade de mandar perguntas por lá. E no Instagram eu posto bastante coisa, bastante foto da cidade também, coisas do dia a dia, de viagem, então é legal para dar uma olhada, ter uma noção de como que é.
E é isso, a gente tá aqui encerrando o nosso primeiro episódio, nosso episódio piloto. Mandem sugestões no nosso e-mail para temas que vocês querem saber, o que vocês querem saber mais da cidade. E nos vemos no próximo. Nos vemos no próximo, é isso aí. Por hoje é só, pessoal. Falou. Bem lembrado também que, Juliana, eu esqueci de falar quando que a gente veio para cá. A gente chegou no final de 2016. Aqui em Medium. Desculpa te interromper. Vocês não vieram em agosto de 2016? Não é final? Agosto? Pra mim, agosto é final. Agosto é final? Agosto é meados, não sei. É mês 8, falta 4 meses pra acabar. É o último quartil. Tem razão. No último quadrimestre. Sei lá, que é verão, né? Que ainda é verão. Mas enfim, segue aí. Esse podcast foi editado por Roberto Panaim.